Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Sem Filtro. Aqui a gente abre espaço para um debate de ideias com a participação de jornalistas convidados. Na edição especial de hoje, vamos conversar sobre o resultado do primeiro turno das eleições deste ano no Maranhão e no Brasil. Renovação da bancada na Assembleia Legislativa do Estado, negociações para segundo turno para presidente e muito mais. Estão aqui comigo para fazer essa avaliação o jornalista Eduardo Gomes, da TV UFMA, o diretor de jornalismo do jornal Imparcial, Raimundo Borges, e o radialista da Nova FM, Isaías Rocha. Sejam todos bem-vindos, obrigada pela sua participação. E nós estamos conectados com você por meio das mídias sociais, pelos endereços que aparecem aí na sua tela. Vamos iniciar nossa conversa com a avaliação dos nossos jornalistas convidados sobre o resultado das eleições aqui no Maranhão. Eduardo Gomes, eu começo com você. Aqui no Maranhão, o governador Carlos Brandão foi reeleito com 51,29% dos votos. Esse resultado era o esperado? Oi, Meliane, Isaías, Raimundo, é um prazer estar aqui novamente. Bom, acredito que sim, de fato, foi um resultado esperado, mas eu acredito que não foi um resultado satisfatório, né? Isso porque o Brandão ele foi reeleito, como você disse, com 51,29%. A gente sabe, né, que o grupo do Flávio Dino ele fez um alto investimento, né, para essa campanha de Brandão. A princípio, a grande ameaça, digamos assim, seria o Everton Rocha. E aí o grupo rapidamente conseguiu enfraquecer todo o grupo de Everton, né? Tiraram ali grandes nomes, como a Elisiane Gama, a senadora, o Otelino também, que era um grande nome. Então ele conseguiu enfraquecer o grupo do Everton. E ao princípio momento, logo no início, o Laésio não era uma ameaça, né, para o grupo do Flávio Dino e do Brandão. Mas ali, com o passar do tempo, eles foram percebendo que, de fato, a direita estava se fortalecendo aqui no Maranhão e eles não tiveram, digamos, uma sagacidade para mudar aquilo, né? Era uma campanha do Laésio que se fortaleceu muito, né? Seguindo a base do presidente Jair Bolsonaro. Mas, assim, eu acredito que o grupo de Flávio Dino, o grupo de Brandão, eles esperavam um índice maior, né? Acho que em torno de 60% a 70%, como foi o caso de Flávio Dino. Raimundo Borges, como você avalia o crescimento do Laésio Bonfim, que ficou em segundo lugar, e sobre a baixa votação que o Everton teve, que ficou em terceiro lugar, assim, bem longe da disputa? Bom, a gente tem que recuar um pouco no tempo e chegar 4 anos atrás, na eleição de 2018, quando o senador Everton, que então era deputado federal, foi eleito dentro da coligação de 16 partidos, incluído o PDT, que elegeu Flávio Dino no segundo mandato. Ponto. Aí, o Flávio foi o grande líder dessa eleição, porque estava consolidando o governo de 2014, que veio da eleição de 2014, quando ele rompeu toda a estrutura do Grupo Sarney e assumiu a liderança política do Maranhão. Em 2018, o Everton recebeu pertinho, quebrando a barreira dos 2 milhões de votos. Ele achava, então, que no decorrer do segundo mandato do Flávio Dino, ele estaria habilitado a ser o candidato à sucessão do governador. Esse foi um erro estratégico do senador Everton. Ele, quando chegou no final de 2021, que estava naquela indecisão de quando seria a indicação do sucessor do Flávio, quando ele apontaria o nome da preferência dele, essa indicação passou alguns meses, foi protelada até chegar o final do ano e no começo, em janeiro, o Flávio Dino iniciou esse processo de uma maneira mais direta, indicou o Carlos Brandão como candidato de sua preferência, que era o candidato da coligação. O Everton não participou desse movimento final. Ele ficou fora e praticamente não anunciou ruptura, mas rompeu. E aí ele se lançou candidato a governador
nessa ocasião, já contra o candidato preferido de Flávio Dino, que era o Carlos Brandão. E aí essa história veio, passou a ser dois, o grupo do Flávio passou a ser dois, o Everton começou a trabalhar prefeituras no interior, ampliando o seu raio de atuação política, e também ele passou a ser o adversário principal do candidato do Flávio Dino. Então, quando chegou na reta final agora da campanha, o Laésio Bonfim sempre aparecia, mas muito distante, e um nome desconhecido, de ex-prefeito de São Pedro dos Crentes, um município de 4.600 habitantes. Um município tão insignificante, quer dizer, em relação aos demais, pelo tamanho da população, é um município muito pequeno para surgir uma liderança, de repente, no cenário estadual. Mas o Laésio se impôs com essa candidatura dele ao governo, mas também sem tomar posição de bolsonarista raiz, que ele era, porque em 2018, São Pedro dos Crentes foi o município onde o Jair Bolsonaro teve a maior votação no Maranhão. Ponto. Isso aí é uma situação que acabou se voltando contra o Everton Rocha. Como? Na reta final da campanha, já no mês de setembro, o Laésio Bonfim já aparecia nas pesquisas do começo do mês, praticamente empatado com o Everton Rocha. Aí tinha pesquisa que dava o Everton na frente, um pouco mais à frente, e outras davam o Laésio. Até quando chegou na reta final, o Laésio realmente aparecia já distanciado, um pouco mais distanciado do senador Everton. E aí o resultado foi uma onda bolsonarista que arrastou uma votação inesperada para o Laésio, que nem o Laésio esperava receber tantos votos, porque a posição desse eleitorado era o eleitorado anti-Lula. O eleitorado que votou com o Bolsonaro no Maranhão fechou com o Laésio. E aí o Everton não era considerado, até então, assim, ele nunca assumiu ser bolsonarista, embora tenha colocado o vice do PL, o partido do presidente da República. E aí essa matemática para o senador Everton Rocha foi uma grande surpresa, que ele terminou ficando em terceiro lugar, atrás do Everton. Ele não atrás do Laésio. Ele não percebeu como... até as pesquisas realmente não captaram aquele momento dessa mudança, dessa onda bolsonarista que aconteceu, de todos os eleitores no dia da eleição aparecer aos montes vestidos de verde e amarelo para se identificar como o eleitor de Bolsonaro, e que resultou sendo o mesmo de Laésio Bonfim. Isaías, você vê dessa forma, você ficou surpreendido com esse crescimento do Laésio? Bom, para a gente analisar o Laésio, a gente também tem que analisar alguns aspectos do estado de Minas Gerais. Por quê? Porque Minas Gerais, todo mundo sabe que é o estado com o governador mais bolsonarista do Brasil. Mas por que em Minas ele reelegeu um governador bolsonarista e foi justamente o estado em que o adversário de Bolsonaro venceu? É basicamente o que aconteceu aqui no Maranhão. Houve-se lá em Minas o chamado voto Luzema. O eleitor que se identificava com o Lula, portanto, reprovava o governo Bolsonaro, mas que aprovava o governo de alguém que era aliado do Bolsonaro. O que aconteceu aqui no Maranhão? Foi basicamente isso. E por que não houve segundo turno? Por pouco menos de 1,6 pontos percentuais. Veja bem, como é que o Maranhão consegue colocar em segundo lugar, né, quase 1 milhão de votos, um desconhecido, como bem destacou aqui o Borges? Será que é só a força do bolsonarismo? Não. Identificou-se, então, que aqui no Maranhão teria a possibilidade do chamado voto lulésio. Aquele eleitor que, de fato, não se identificava com o governo Bolsonaro,
mas via no Laércio uma possibilidade de mudança no Maranhão. No meu ponto de vista, se o Edivaldo Holanda tivesse tido um pouco mais de desempenho aqui na Grande São Luís, que era justamente a maior preocupação do governador Carlos Brandão, tecnicamente nós estaríamos com o segundo turno no Maranhão. Mas esse voto lulésio, ele é importante ser identificado, porque assim como tem o lulésio, nós também conseguimos identificar aqui no Maranhão o chamado brandonaro, né? O que seria isso? Eleitores que se identificam com o bolsonarismo, mas que, em tese, estão votando aqui, de fato, em socialista, em comunista. Para esse voto, poucas pessoas deram atenção, mas ele merece ser estudado porque, de fato, ele também fez a diferença. Nós sabemos que o nome de Brandão foi colocado para essa disputa através de uma escolha do ex-governador Flávio Dino, que fez uma grande articulação para manter a maioria da base e também para conquistar mais apoiadores. Eduardo, você acredita que Flávio Dino terá influência na gestão de Brandão ou ele agora eleito senador vai focar mais nas pautas nacionais? Olha, é inevitável, né, o Flávio Dino não ter essa influência no governo Brandão. A gente sabe que muito antes, né, quando foi cogitado o nome de Brandão, ele lutou por apoios, inclusive do presidente Lula, né, do ex-presidente Lula, que é candidato hoje, né, à presidência, e inclusive um desses critérios foi que ele tivesse que mudar de partido, né? Acho que o Isaías, o Borges acompanha todo esse processo e ele conseguiu também fazer isso, conseguiu influenciar que o Brandão saísse da legenda onde ele estava para seguir para o PSB, onde ele conseguiu o apoio de Lula. Inclusive teve um grande ato aqui em São Luís, né, onde o Lula participou e aquilo ali ficou muito claro, enfraqueceu também ali mais uma vez o Everton. Mas a gente também tem que avaliar o trabalho de Flávio Dino nos últimos anos. O Dino ele já vinha focando muito em pautas nacionais. A gente percebeu isso muito nas redes sociais, no Twitter, foi muito forte, né, essa posição de Dino contra Bolsonaro. Caso o Bolsonaro seja reeleito, a gente já sabe, né, que a tendência de Flávio Dino é seguir, de fato, sendo uma forte oposição. E se Lula for eleito, a gente também tem aí uma previsão, né, já existem aí rumores de que Flávio Dino possa assumir o ministério no governo Lula. A gente tem que aguardar também esse movimento. Mas a gente também percebe muito forte que o Brandão ele já tem um pulso firme, né? Ele colocou pessoas que ele acredita para assumir cargos. A gente viu, de fato, a força dele, a união dele de Brandão com o Grupo Sarney. Ele não fez questão de esconder isso. E assim também ele mantém também um diálogo com partidos também da esquerda, né? Então ele segue também com essa independência. A gente vai conseguir analisar isso muito mais agora, a partir de 2023. Borges, você compartilha dessa opinião do Eduardo? Como que você avalia a participação do Dino no governo do Carlos Brandão aqui no Maranhão? Olha, o Flávio Dino é a maior liderança política no Maranhão. O Flávio Dino, de uma vez por toda, ele, vamos dizer assim, eu não vou usar um termo muito forte, dizer enterrar o sarneísmo, seria uma coisa muito... Mas, praticamente, o Grupo Sarney, o sarneísmo, de um modo geral, acabou no Maranhão, né? Acabou de acabar em 2022, embora tenha sobrevivido à eleição da ex-governadora Rosiana Sarney, mas ela ficou praticamente numa aliança meio enviesada com o governo Brandão. E o resto do MDB sobraram 3 deputados estaduais e ela apenas como deputada federal. Eram 2, Hildo Rocha e João Marcelo. E dos candidatos que o MDB achava que ia dar um banho de votos, como Edinho Lobão, o empresário Lobão Filho, não foi um fracasso. Ricardo Murat, outro. Aí você sai contando aí 2 nomes de maior relevância. No MDB, só se salvou Rosiana Sarney. Até o sobrinho dela, o Adriano, não conseguiu, mesmo tendo participado da federação do PCdoB com o PT e PV. Então, essa é uma grande liderança. Agora, se ele vai interferir no governo do Brandão, é uma outra história. Eu não acredito. O Flávio Dino sempre ele mostrou
durante os 2 governos dele, ser um cara democrático que respeita as regras de boa convivência política. Ele não é radical. As posições dele contra Jair Bolsonaro durante o governo, durante a pandemia, ele nunca amenizou essa relação de conflito, de enfrentamento às posições ideológicas de Jair Bolsonaro, que também nunca deixou por menos a recíproca em relação a Flávio Dino. Então, como senador da República, eu acho que ele vai sendo uma grande força do Maranhão e do governo do Carlos Brandão. É lógico que ele vai ter alguma participação, indicação de secretariado, essas coisas, porque isso faz parte do jogo político. Mas eu não acredito que ele vai fazer uma interferência, querer mandar no governo, eu não acredito, até pela postura democrática que ele tem adotado ao longo da sua carreira política. Isaías, para esses próximos 4 anos, o que você considera que serão os maiores desafios do governador? Assim, o Maranhão vai ter um problema muito grande, principalmente com as contas públicas. Eu tenho observado, por exemplo, algumas decisões, inclusive no STF, de questões de endividamento, repasses do governo federal, ou dívidas não pagas, né, que o governo federal, colocado lá como uma espécie de financiador, acabou sendo responsável pelo pagamento dessa dívida. Eu acho que assim, o grande problema, a grande preocupação do Brandão, no meu ponto de vista, vai ser o foco nas contas públicas. E por que eu falo isso? Eu falo com base na última entrevista que o governador Carlos Brandão deu, por exemplo, à CNN. Ele, de fato, se assumiu, né, lulista, disse que estará na campanha do Lula, mas caso venha ocorrer algo contrário, ele disse que no dia seguinte ele estará em Brasília. E aí é uma postura correta, porque assim, a gente também não pode punir funcionários públicos, a gente não pode punir ações na área de saúde e educação por uma questão de rivalidade política. E, ao meu ver, essa preocupação do Brandão vai exatamente nessa tese que eu estou defendendo. A preocupação com os gastos, principalmente com o teto e com as contas, com as finanças, na verdade, do Estado. Eu acho que não só essa é a preocupação do Estado do Maranhão, mas de grande parte dos estados que estão em situações semelhantes à do Maranhão. Isaías, muito obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre as surpresas na nova bancada eleita para o Parlamento Estadual. Voltamos já já. Estamos de volta com Sem Filtro, numa edição especial sobre o resultado das eleições deste ano. Comigo, no estúdio da TV UFMA, nossos jornalistas convidados, Eduardo Gomes, Raimundo Borges e Isaías Rocha. Vamos falar agora sobre o Parlamento Estadual. Dos 42 deputados estaduais eleitos, uma das surpresas veio com o nome de Iracema Vale, ex-prefeita de Urbano Santos, que recebeu 104 mil votos. Borges, esse bloco eu inicio com você. Iracema será uma surpresa, um nome forte na Assembleia? Realmente foi uma grande surpresa para o Maranhão todo, né? Essa votação da ex-prefeita de Urbano Santos, né? Eu acredito que ela trabalhou num espaço geográfico do Maranhão, que é a região do Baixo Parnaíba, onde estava faltando um líder político de peso. Realmente, vários municípios que englobam aquela região, vai até Barreirinhas, aquela região toda, dos Lençóis, e ali não existe hoje uma liderança política expressiva. E ela entrou, a Iracema entrou muito forte e conseguiu se articular, inclusive em São Luís. Ela teve 13 mil votos em São Luís, que foi uma coisa que, a grosso modo, não dá para a gente explicar facilmente como ela conseguiu aglutinar tanto voto aqui na capital. Se ela era um nome desconhecido e mulher do prefeito de Belágua, que é um município muito pequeno, que já foi considerado um dos mais pobres do Brasil, e ela também foi prefeita de Urbano Santos. E essa votação dela realmente
ela passou o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Otelino Neto, que tinha uma estrutura muito forte da campanha, atua muito forte na campanha, mas ficou um pouco atrás dela. Então, essa eleição estadual da Assembleia Legislativa mostrou algumas coisas bem curiosas. Por exemplo, o crescimento do PSB, que elegeu 11 deputados estaduais. O PSB era um partido, sempre um partido pequeno, e que depois, com a saída do Flávio Dino e do Brandão, Flávio Dino saiu do PCdoB, foi para o PSB, e aí o Brandão teve que sair do PSDB e juntou com o Flávio no mesmo partido. Então, essa união deles dois também fortaleceu essa base que fez o crescimento todinho, um crescimento que eu considero explosivo no PSB, porque era um partido de pequena monta aqui, eleitoral aqui no Maranhão. Não tinha, até a eleição de 2018, era um partido de pouca expressão e de âmbito estadual. Mas aí tem outros casos de eleições regionais. Por exemplo, Caxias, o prefeito de Caxias, o Fábio Gentil, conseguiu eleger a filha deputada estadual, a Amanda Gentil, e a atual esposa dele, que é a Daniela, estadual. E o que não aconteceu com o prefeito, eu acho até curioso isso, porque Caxias é considerada a princesa do sertão. E Pinheiro, a princesa da Baixada. O prefeito de Pinheiro, o Luciano Genésio, não conseguiu eleger a irmã e apoiou a ex-mulher, a Thaísa, né? Também não conseguiu eleger. Então, assim, os dois opostos, em termos das princesas do sertão e da Baixada, tiveram resultados totalmente discrepantes em relação ao resultado para a Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados também. É importante ressaltar também que nomes importantes como Adriano Sarney, César Pires e Helena do Ailib não conseguiram se reeleger. Isaías, isso também foi algo inesperado? Era algo possível, né, de acontecer. Por exemplo, com a federação, né, da qual o Adriano fazia parte, pelo PV, que integra também PT e PCdoB, sabíamos que isso poderia punir alguns nomes. Não só ele, como também o deputado Zé Inácio, que era um parlamentar de mandato. A pergunta que se faz, a federação aqui no Maranhão, no caso da Assembleia, de fato foi formada apenas pelo PCdoB na sua composição. E isso afetou, de fato, alguns nomes, como o próprio Adriano. Mas o próprio Adriano, talvez, não diria dessa forma, ele fez por merecer. Nos últimos anos, a gente observava que ele deu uma murchada na atuação parlamentar. Quando ele pensou que poderia trabalhar essa reeleição visando a sua recondução, ele se deparou com uma federação formada em sua maioria por grandes e atuantes deputados, na qual ele também se encaixava, mas aí ele percebeu que já era tarde demais para recuperar esse espaço perdido. Eu acho que, do meu ponto de vista, uma das maiores surpresas, talvez que foi punido nas urnas, foi o deputado César Pires, um brilhante quadro na Assembleia Legislativa. De fato, era um deputado atuante, um deputado que se identificava com pautas, principalmente na área da educação, mas faz parte do jogo democrático, né, quando se trata da proporcionalidade da representação. Nem sempre os mais votados são eleitos. Aqui no caso do Maranhão, por exemplo, a Assembleia Legislativa, se eu não estou enganado, o levantamento que eu fiz recentemente, pelo menos 8 deputados que foram vencedores, literalmente, no voto, perderam para quem teve menos votos do que eles. É o caso, por exemplo, do Hélito do Curso. Quando tu compara a votação do Hélito do Curso com a do deputado César Pires, tu vê que esse sistema, muitas das vezes, ele punha alguns, né? Mas isso não quer dizer que o deputado César Pires se saiu perdedor. Né? Quando você olha para essa comparação de votação, nem sempre os vencedores se consagram perdedores. Na maioria das vezes, há muita gente que obtém uma votação menor e acaba se tornando vitorioso. Eu acho que esse faz parte do jogo de poder que a proporcionalidade da representação acaba gerando aqui no Brasil. Ainda a questão da Iracema, ela era do PT e foi vetada na época das
das convenções, foi vetada no PT porque o partido achava que ela poderia prejudicar outros candidatos, no caso até o próprio Zé Inácio. E aí ela foi vetada e foi convidada pelo Flávio Dino a ingressar no PSB. Quer dizer, foi um cálculo totalmente errado que o PT fez em permitir que ela saísse. Sabia que ela tinha um potencial muito grande, mas poderia ela se eleger na avaliação dos petistas aqui do Maranhão, que ela poderia se eleger, mas ficava difícil o PT eleger mais um. E se ela tivesse ficado no PT, a votação dela, com a sobra que ela teve, daria para reconduzir o deputado José Inácio. Quer dizer, a política tem esses momentos que é tipo um jogo de futebol. Ou você marca certo, ou então você pode tropeçar na bola e vai esperar uma próxima jogada. É o que realmente aconteceu com o PT nessa situação da Iracema. Eduardo, tomando como base os deputados eleitos, como deve ser a relação de Brandão com o Parlamento Estadual? Eu acredito que deve ser uma relação que vai seguir aí essa parceria, né, de forma harmoniosa, né? A gente reparou que o PSB, a partir de 2023, contará com 11 deputados estaduais, né, inclusive a Iracema, né? Teve aí mais de 100 mil votos, eu até acompanhei uma reunião da Iracema, ela é bem articulada mesmo. Ela soube fazer várias parcerias, assim também como tem aí 5 deputados eleitos pelo PCdoB. E a gente percebe, né, que o Flávio Dino ele seguiu essa tendência. Ele sempre esteve na Assembleia, né? Ele ia no início do ano, acompanhava a primeira sessão. Ele também encaminhava pautas para a Assembleia, dialogava com os deputados. E a gente percebe que isso deve também seguir com o Brandão. A gente também repara isso por conta que o Brandão ele foi muito esperto, né, na campanha dele. Ele soube ter aí uma articulação muito boa. A gente percebe que na campanha dele, ele já colocou um vereador de São Luís para coordenar. Ele não trouxe ninguém de fora de São Paulo para coordenar. Ele chamou um vereador de São Luís justamente porque ele sabe que um vereador de São Luís ele conhece, né, a realidade das comunidades. E o Paulo Vitor conseguiu ali trazer muitos vereadores, a maioria da Câmara, e justamente para ele ter essa boa votação. Então ele conseguiu ali já valorizar de fato, né, o parlamentar, né, o do legislativo, tanto municipal e agora também em âmbito estadual. Tem uma colocação que é importante se fazer em relação a esse caso aqui que o Eduardo trouxe. Aqui na Grande São Luís, o Brandão talvez só teve um apoio de um prefeito, que no caso foi a prefeita de Passo do Lumiar, da Paula Azevedo, que é conhecida como Paula da Pindoba. Mas aí tem um fato interessante. Quem fez a diferença no processo, de fato, foram os vereadores. Não só na Grande São Luís, São José de Ribamar, mas também Imperatriz. Foi uma aposta que muitos diziam que seria uma aposta arriscada, porque achavam que, de fato, quem tem a possibilidade de fazer essa regimentação de votos seria o prefeito, e não é. Então, o Brandão foi muito corajoso ao fazer essa aposta. Foi uma aposta que deu certo. Para fechar a questão da temática da Assembleia, o que a gente também tem que observar é que nos últimos anos, principalmente quando se trata da disputa, né, para a Assembleia, as mulheres vêm fazendo a diferença. Em 2018, nós tivemos também uma campeã para a Assembleia, que era a deputada Detinha. Hoje, em pleito desse ano, foi a Iracema Vale. Só que no quesito de representatividade, as mulheres também ampliaram os seus espaços. Saiu agora de 9, agora para pouco mais de 12, né? Se eu não estou enganado, são 12 mulheres que atuarão a partir do ano que vem lá na Assembleia. Isso mostra também um pouco mais da consciência do público feminino, que no Brasil é maioria e não seria diferente aqui no Maranhão. Com a vitória de Flávio Dino, Roberto Rocha se despede do Senado. Borges, o que faltou para Roberto Rocha vencer Flávio Dino nessa disputa? O Roberto Rocha foi eleito, eu também gosto de recapitular as coisas, para o telespectador ficar entender melhor esse jogo político, né? Em 2014, o Roberto Rocha foi apoiado pelo Flávio Dino, na primeira eleição que ele ganhou o Palácio dos Leões, e em detrimento do candidato que estava bem à frente, que era o deputado Gastão Vieira.
como o Gastão é um sarneísta raiz, o Flávio Dino preferiu apoiar o Roberto Rocha, que então estava no PSB. Assim, incrível como uma política dá tanta volta, né? E, nessa ocasião, o Roberto Rocha tentou, eu acho que eu vou apenas fazer uma especulação sobre o motivo do rompimento dele com o Flávio. O Roberto Rocha sempre foi ousado nessa questão de governo, né? E ele esperava contar com um espaço maior no governo no governo Flávio Dino e não obteve esse espaço, e aí começou a ruptura dos dois. E aí o que aconteceu foi que ele já agora no governo Bolsonaro, de 2019 para cá, ele se apegou bem à filosofia bolsonarista, né? Que Roberto Rocha é de direita. Ele passou pelo PSB por uma circunstância momentânea de política, mas ele é de direita e se deu bem até com o governo Bolsonaro, conseguiu muitos recursos, né, para projetos e emendas que ele apresentou. As emendas dele tinham uma liberação privilegiada do dinheiro, né, e com isso ele vinha fazendo uma espécie de governo paralelo no Maranhão e fazendo oposição dura ao governo Flávio Dino e depois agora como candidato junto com o Flávio, disputando a mesma vaga de senador. E o resultado é que essa liderança de Flávio Dino é uma coisa incontestável, porque ele chegou aos 2.100.000 votos, uma votação jamais alcançada no Maranhão, e além de ter contribuído para a eleição de primeiro turno do governador, e além de ter feito uma bancada significativa na Assembleia Legislativa, e o Brandão vai ter tranquilidade para governar com a relação com o Poder Legislativo, também a bancada da Câmara dos Deputados. Agora, é preciso se destacar aí a posição da senadora Elisiane Gama. Ela apoiou o Brandão, andou com o Flávio Dino para o interior, fez campanha e tudo mais. Só que agora, no segundo turno, a posição dela já é um pouco diferente, porque ela, como integrante da Igreja Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus está fechada com Jair Bolsonaro. Aí a situação dela, eu não sei como é que ela vai sair dessa sinuca de bico. Nós vamos agora para mais um intervalo, voltamos daqui a pouquinho para falar sobre o cenário nacional. Não saia daí! Voltamos para o último bloco, lembrando que este programa também está disponível no canal do YouTube e nas nossas mídias sociais. Vamos falar agora sobre segundo turno. No cenário nacional, o segundo turno cravou o que todos já esperavam, a disputa entre Bolsonaro e Lula. Isaías, o que dizer da campanha de cada um? Já era algo também esperado, né? A polarização, ela trouxe esse novo aspecto para o Brasil, impediu inclusive um desenvolvimento de alguém, né? De um nome da chamada terceira via. Porém, no meu ponto de vista, a maior surpresa dessa votação ficou aqui nessa região do Nordeste. O Bolsonaro, de fato, ele conseguiu fazer um mapeamento muito interessante do Brasil. Algumas pesquisas que eles tinham como consumo interno apontava, de fato, uma certa vitória dele naquela região do Sul, do Sudeste. Mas aqui no Nordeste, talvez o aspecto, né, foi ignorado ou não levaram em consideração em função do que se viu em 2018. E o Nordeste, mais uma vez, deu essa parcela de contribuição, passou a fazer diferença. Foi uma região em que o Lula teve quase 12 milhões de votos, né, de diferença em relação a Bolsonaro, e no aspecto nacional foram quase 6 milhões, né, dessa totalização. Eu acho que a batalha para esse segundo turno, ela passa a se desenhar de forma bem clara.
todos os governadores que o presidente Jair Bolsonaro está apresentando como força de aliança, ele já tinha, né? Já estava com ele no segundo turno. No meu ponto de vista, talvez não vá fazer muita diferença. O Zema, lá em Minas Gerais, acredito que vai ter um peso talvez até menor, né? Porque quando o eleitor do Lula se identifica com ele, aprova o governo dele e reprova o governo Jair Bolsonaro votando no Lula, deixou claro em relação a isso. Porém, a soma de forças que mais talvez poderia agregar para o Bolsonaro poderia ser aqueles que estavam na batalha e que naturalmente acabaram não declarando apoio para ele, preferiu se direcionar para o adversário. É o caso de Ciro, do PDT, da Simone, né? E de algumas lideranças de peso como o FHC. Eu acho que o que soma é isso. E, ao meu ver, o Lula sai em vantagem e pode ser que venha surpreender até aumentando a sua votação em comparação com o primeiro turno. Borges, se seguirmos esse pensamento de que o Lula venha ganhar no segundo turno, o nome de Flávio Dino já pode-se dizer que é um nome que com certeza estará no ministério? Essa eleição de presidente, segundo turno, é uma eleição complicadíssima, como foi também em 2018, do próprio Bolsonaro com o Fernando Haddad, do PT. É uma disputa que tem que ser vista como dentro de uma questão ideológica. A direita bolsonarista, ela marcou um espaço como nunca havia feito antes na história do Brasil. Do Bolsonaro para cá, a direita passou a ser direita mesmo, botar a cara de fora e dizer que é direita. A esquerda já não teve essa preocupação, porque todo mundo já sabia que o lado do PT, embora o Lula não seja uma esquerda radical, mas ele simboliza isso, né? Embora ele tenha sido eleito com alianças que foi até a direita, do centro-direita, mas nos governos dele. E agora, a eleição de 2022 tem que ser vista também como dois parâmetros de governo. Os governos do Lula, eu já não digo nem os governos do PT, que inclui a Dilma, mas é Lula contra o governo de Bolsonaro. Muito do eleitorado vai avaliar por esse aspecto. Tanto isso é fato, que Bolsonaro adotou as políticas sociais do governo Lula já agora no final do mandato dele. Bolsa Família foi mudado de nome, mas continuou a ter a mesma filosofia virou Auxílio Brasil, mas com a mesma filosofia do Bolsa Família. E aí vai outras bondades que foram concedidas pelo governo já agora no final do mandato, já em plena campanha eleitoral. A questão do Flávio Dino como senador, no eventual governo Lula, é arriscado dizer se ele vai participar ou não do ministério. O PT, o governo do Lula, precisa de uma bancada forte no Senado. E para fazer frente à bancada que Bolsonaro colocou lá. Já está definida que o Bolsonaro saiu fortalecido da eleição no Senado. Então, esse é um ponto que deve ser considerado quando se especula sobre a possibilidade de Flávio Dino ir para o governo do eventual governo Lula. Falando agora dos deputados federais, já existe uma projeção da forma como esses nossos representantes vão atuar em Brasília? A maioria vai ser base ou oposição? Eduardo. Olha, está um pouco assim, ainda indefinido. A gente sabe que o PL, né, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, ele detém a maioria, são 4 deputados federais, né, pela projeção seriam 3, né, mas a alta votação de Josimar e Detinha conseguiram puxar o pastor Gil. Né? A gente também percebe que muitos deputados acabam não seguindo também essa orientação. A gente percebeu aqui no Maranhão vários deputados do PL que deveriam apoiar o Everton, seguiram, né? Não seguiram o partido, decidiram apoiar o Flávio Dino e o Brandão. Então essa projeção ela ainda é um pouco cedo, né, de ter essa avaliação, porque a gente sabe que muitos deputados ali acabam seguindo a base local, né, o governo do estado. Isaías, eu vou encerrar com você falando sobre abstenção.
No primeiro turno, 22% do eleitorado não foi às urnas. O índice de abstenção pode aumentar ainda mais nesse segundo turno ou a tendência é diminuir justamente por conta dessa rivalidade Lula-Bolsonaro? Para a gente analisar esse aspecto, a gente precisa também voltar um pouco do olhar para o Sul. Algumas pessoas dizem assim, o Nordeste fez a diferença. Quando tu olha para o Sul, a abstenção, pelo menos 14 milhões de eleitores no Sudeste não votaram. Então, em tese, a abstenção ela beneficiou aí quem? Lula ou Bolsonaro? A gente está falando de um território em que o Bolsonaro, né, praticamente tem força. Eu acho que a abstenção, nesse segundo turno, tem a tendência de aumentar. Mas é preciso também que a gente analise até que ponto ela pode, por exemplo, beneficiar Lula ou Bolsonaro. Sobre esse aspecto da conjuntura do parlamento, eu preciso fazer algumas observações. Será que Bolsonaro, de fato, foi o grande vencedor do Congresso Nacional? Quando a gente analisa alguns aspectos regionais, a gente fica meio que na dúvida. Todo mundo está falando da eleição de Sérgio Moro, mas estão esquecendo que Sérgio Moro substituiu uma vaga de outro aliado bolsonarista. É diferente do Maranhão. O Maranhão vai colocar lá também um ex-juiz, porém esse ex-juiz tomou exatamente a vaga de um aliado bolsonarista aqui no Maranhão. No Piauí, o Wellington Dias tomou a vaga de um aliado de Bolsonaro. E o Wellington Dias é de viés de esquerda. Então, para a gente analisar os aspectos da conjuntura do parlamento a partir do ano que vem, a gente precisa também focar nessas bases. Por exemplo, São Paulo elegeu Marcos Pontes, mas ninguém fala que São Paulo colocou o maior deputado, mais votado da esquerda, que é Boulos. Ninguém fala, por exemplo, das candidaturas indígenas que São Paulo mandou para Brasília. Uma delas foi a Sônia Guajaras, a Célia. Ninguém fala da eleição de uma trans negra lá em São Paulo. Espera aí, gente, vamos analisar e vamos comparar uma eleição com outra. Bolsonaro, quando tu compara 2018 com 2022, a diferença do crescimento dele em termos percentuais é de 9 deputados. O Lula, ou os partidos que estão ali em torno do Lula, como PT, PSOL, PDT, aumentaram em 13 deputados. Então, assim, parece que quando se fala desses aliados de Bolsonaro, devido à sua votação expressiva, a gente é levado a entender que, de fato, ele venceu. Mas o que existe, na verdade, é um equilíbrio de forças que, ao meu ver, a partir do ano que vem pode se desenhar. Mas para quem tem o poder de diálogo, isso pode fazer uma diferença muito grande. Com isso, chegamos ao fim do programa de hoje, que avaliou o resultado do primeiro turno das eleições desse ano. Quero agradecer novamente a valiosa participação dos jornalistas convidados do programa de hoje, Eduardo Gomes, da TV UFMA, Raimundo Borges, diretor de jornalismo do Imparcial, e Isaías Rocha, radialista da Nova FM. Muito obrigada a todos pela participação de vocês. O Sem Filtro fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.